acionistas pediram uma reunião comigo e me disseram o seguinte: Luiz Paulo, vamos ter que cancelar o contrato. E o que aconteceu? Disse nada. Nós tínhamos 500 mil vidas, temos 1 milhão. Se eu não cancelar esse contrato, eu não vou conseguir atender. Então, agora eu tenho que parar de pegar novos clientes e reforçar a estrutura médica dele. Falei, maravilha, que coisa bonita. Isso é o que a gente considera o nosso papel. Cancelamos, ainda não tínhamos outro. O que eu fiz? Eu deixei mais 1 mês, 2 meses, o medial na camisa. Ah, por que você fez isso? Eu fiz isso não por causa da medial. Medial não precisava mais. Mas para mostrar para o mercado, para as empresas, o que é lidar com o Corinthians. Então, em vez de deixar a camisa vazia naquele momento, nós fizemos quase que uma homenagem a um parceiro. Então, esse pós-venda, o que hoje se chama de experiência, para o Corinthians é muito importante. Eu acho que eu tenho um exemplo, vocês me permitem, o saudosismo, mas marca bem o que é Corinthians. Estávamos na Libertadores, fomos jogar no Uruguai, Montevidéu. Aquele estado caindo aos pedaços dele, sei lá qual é. Enfim, um estádio mais velho que o Pacaembu, maltratado. Tinha 2 camarotes no estádio inteiro e eles tiveram a generosidade de entregar um para nós. 4 lugares dentro do camarote. Chovia antes da gente chegar, chovia depois que a gente chegava, chovia durante o jogo. Muito bem. Agora, os cartolas estavam defendidos. Nós íamos ficar lá no camarote. Na manhã do jogo, para um jatinho e desce o diretor de marketing da Medial, da Hipermarcas, era Hipermarcas, né? Com 4 donos de farmácias, corintianos fanáticos, e com a cara mais risonha do mundo, se eles vieram assistir o jogo. O que fizemos? Eu, Andrés, Mário Gomes, fomos todos para a chuva e entregamos o camarote para os clientes preferenciais do patrocinador. Quer dizer, nunca mais a Hipermarcas esqueceu isso. E esse tipo de relacionamento é importante. Então, isso tem que voltar. A gente tem que ser mais agressivo na venda. Nós já temos uma lista de alvos, de empresas com quem a gente vai conversar. A gente desenha mais ou menos o que deva ser o produto. Então, por exemplo, se eu quero buscar um patrocínio no mundo árabe, talvez eles ainda não tenham uma presença num mercado brasileiro tão importante. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que motivá-lo com outras propriedades, como, por exemplo, divulgar a cultura do patrocinador, os hábitos, as festas. Então, para cada um dos potenciais patrocinadores, a gente tenta desenvolver esse pacote. Agora, para continuar a tua pergunta de 15 minutos só, então, já estamos nessa linha atacando, foi bem lembrado, o patrocínio master é o mais importante a ser conseguido, mas não é só isso, tem licenciamentos, eu acho que nós temos que ser mais agressivos nas vendas, nós temos que ter um portal onde tudo que é Corinthians esteja à venda, desde uma caneca de chopp até participar do tour do estádio. Isso está sendo montado, já é uma coisa muito demandada pelo nosso torcedor. Já existe isso, né? Não. Você pode comprar, mas está esmirando. Por exemplo, os produtos não. Camisa você tem nós temos um site muito importante ligado à Netshoes, funciona maravilhosamente bem, e a gente quer, então, incluir aí tudo, desde ingresso até conteúdo. Vamos começar a contar coisas lá de dentro. Luiz Paulo, quando você fala em clientes, você está falando das empresas, mas eu queria te perguntar sobre um outro cliente, que é o torcedor. Primeiro, se você o vê também como cliente, e falar um pouquinho de um torcedor especial, que é o torcedor de torcida organizada. O Corinthians tem a Gaviões da Fiel, tem outras torcidas, Palmeiras, São Paulo, todas têm as suas, todas as agremiações têm suas torcidas organizadas, que nos últimos anos, ao longo aí das últimas décadas, tem também se envolvido com muitas questões relacionadas à violência. Eu queria saber a tua opinião, o que você pensa sobre como deve ser a relação do clube com as torcidas organizadas? Deve haver diálogo? Elas são importantes, de algum modo, para a manutenção do clima dentro de um estádio? E se esse diálogo existe, quais são os limites? Os dirigentes devem conversar com essas lideranças
ou não? Vocês acham que não tem que ter relação? Vamos lá. Primeiro, o ponto que você levantou. A gente vê o torcedor numa posição peculiar. Para mim, ele não é só cliente, ele é cliente e acionista. Não posso ter a pretensão de imaginar que os 5 mil sócios do Corinthians, patrimoniais, sejam os donos. Na medida em que eu tenho 30 milhões de aficionados com tanta emoção envolvida, eu não posso deixar de vê-lo como acionista. Então, a gente faz muito esse papel, a gente aproxima. E você vê, não precisa muita memória, o que era comprar um ingresso para assistir um jogo no Corinthians antes do Andrei chegar e o que virou. Quer dizer, nós saímos com um sócio-torcedor absolutamente vitorioso e que nós já estamos trabalhando para alavancá-lo assim, de uma forma espetacular, em matéria de trazer mais vantagem. Então, isso está muito presente na gente. E a gente vê a torcida como uma série de círculos. Então, quem vai na arena é o ciclo central, é o mais fiel dos fiéis. Depois quem assiste jogo, depois quem quer comprar produtos, depois quem quer votar na eleição. Esse tipo de coisa a gente vai traçando um projeto para cada um. Mas você quer focar na organizada. Então eu acho o seguinte, quem frequenta, ou frequentou uma vez que seja, o que é um espaço de uma Gaviões, você vai descobrir o seguinte, 85% do que está lá é família. Eu me lembro, nós fomos ver o Corinthians e Boca na Bombonera e não quisemos ficar no camarote. Eu e o Andrés fomos para o meio da Gaviões. Impressionante. Tinha bebê, o pai, a mãe e o nenê. Então, existe uma massa humana do bem no meio da torcida que não pode ser destroçada por essa imagem dos malfeitores que existem lá. Além disso, o que eles fazem no campo é muito bonito. É o que eu digo, o Corinthians provê o vídeo e a organizada provê o áudio daquele espetáculo monumental. Eu não estou disposto a perder isso. E eu fico me roendo de inveja quando você vê as transmissões de outros estados em que as bandeiras estão lá, aquela festa toda, ninguém precisa de sinalizador, porque a bandeira está lá. Perfeito. E não acontece coisa nenhuma. E mais, eu olho para Santa Catarina e pode cerveja. Então, proibir cerveja no estádio é de uma hipocrisia. Tem um bando de marreteiro em volta vendendo quanta cerveja você quiser e o clube não pode apropriar essa receita que legitimamente lhe cabe para trazer um novo jogador. O dinheiro está fora, não dentro. E a relação? Isso. Então, eu acho que a relação tem que ser assim. Você não compra organizada, você não suborna, você não cria nenhum laço, vamos dizer, aético ou de cooptação com a organizada. O que eu acho que deve ser o trabalho nosso é de mostrar para eles, primeiro, como é importante divulgar o que eles fazem de bem. Você sabe que a Gaviões tem projetos sociais espetaculares de levar alimento para necessitado, de cuidar de orientação para mães solteiras. Isso não aparece. Então, do mesmo jeito que nós temos uma área de marketing que cuida da marca, nós vamos tentar conversar com as organizadas. Escuta, se vocês fizerem isso, além de vocês ocuparem o lugar que lhes cabe, dentro do respeito da sociedade, vocês vão nos ajudar imensamente. Por quê? Porque a ameaça da violência, por si só, é algo que atrapalha uma negociação de patrocínio. Então, eu acho que tem que ser quase que um relacionamento de duas instituições que se respeitam, que têm vamos dizer, um fluxo da organizada em direção ao clube, que busca levantar e mostrar. Ficar na porta do CT ameaçando torcer o pescoço do jogador é bem menos eficiente do que mostrar que ele se engaja, por exemplo, com o clube numa causa social, num projeto de mobilização pessoal. Eu acredito muito que tem um espaço a ser recuperado. O metrô, desde a fundação, nos ensinou isso.
trata o passageiro como malfeitor e ele te destrói o trem. Você acha que o clube pode ajudar a ou domar, ou regenerar, ou controlar, ou até mesmo expurgar esses 15% que você está dizendo que são os mais violentos? Esses daí eu acho que não tem outro tratamento. Eu vou propor ao Andrés, nós temos equipamento para isso em 2, 3 meses, que eu tenha reconhecimento facial. Já que ele é exaltado e corintiano, ele vai pagar a exaltação sem poder ver jogo. E vai ser bloqueado na catraca. Eu acho que isso ajuda. Luiz Paulo, o Ronaldo é uma realidade e o Ronaldo é capaz de ajudar a vender o nome do estádio? Ou isso é um delírio? Não. O Ronaldo é corintiano. Acho que esse é o ponto mais importante. Imaginar que a gente pudesse ter o Ronaldo como diretor do clube é pedir demais. Ele está com uma vida internacional muito agitada. Querer contratá-lo por missão é uma bobagem. A arrecadação do Corinthians é menor do que o que lhe rende o patrimônio. Agora, que a todo momento que a gente precisa, o Ronaldo está lá, é uma coisa muito bacana. Nessa semana mesmo, nós precisamos de um contato, uma ativação. Vai acontecer lá para frente, se Deus quiser. Na Inglaterra, e ele imediatamente se dispôs a participar, a ajudar. Eu acho que existe um imbricamento de imagem entre Corinthians e Ronaldo que é indissociável. O fato do jogador mais bem-sucedido ainda jogando da época aceitar vir para o time Série B, olha, tudo mais que a gente fez para levantar a autoestima do corintiano não se compara com isso. Isso tirou o Corinthians de um degrau, pôs uns 2, 3 para cima. E para o Ronaldo, que vinha de contusões, que se dava como perdido, que estava no time para o qual ele então torcia, sendo tratado como uma coisa secundária, sem receber uma proposta de contratação, ainda com incidentes adicionais, ele recebe essa oportunidade, cresce do jeito que cresceu. Eu te digo, é impossível você assistir um jogo do Corinthians do lado do Ronaldo. É um corneteiro intolerável. Luiz Paulo, e você é notória, né? Fica clara a sua preocupação com a imagem do Corinthians, com a marca Corinthians. Mas de 2007 a 2011, o Corinthians fez uma escolha por não pagar impostos. E isso resultou numa denúncia contra o presidente André Sanches, que acabou absolvido, mas o Corinthians teve de pagar 94 milhões de reais. Mas nesse período o Ronaldo foi contratado, o Corinthians pagava um alto salário e teve uma vantagem competitiva pela escolha de não pagar impostos. E isso, se a gente olhar eticamente, não é correto. E imagino que uma empresa que queira patrocinar o Corinthians também pense da mesma forma. E a minha pergunta é, o senhor sabia dessa escolha do Corinthians? O senhor não era vice-presidente, era diretor de marketing. E você não acha que esse tipo de escolha não mancha a imagem do clube? Sem dúvida. Eu acho que você propriamente se referiu a uma época interessante a gente ver como mudou o futebol, em que o condimento que falta é o seguinte: vivia-se às vésperas do que seria o Profut. E o que seria essa nova legislação era desconhecido. Lembra, o Corinthians, como os demais clubes, são instituições sem fins lucrativos. Então, o que faz parte do pagável e não pagável de imposto estava sob questionamento. Mas você tem toda a razão. Não é motivo para que tivesse havido aquela inadimplência, principalmente de retenção na fonte. Isso foi corrigido pelo próprio Profut, ele saiu com a cara que, vamos dizer, nós economistas gostamos, ou seja, se teve uma irregularidade praticada no passado com um amplo espectro de envolvidos. Mas o senhor sabia, como membro da diretoria, tentou questionar isso? Não era uma decisão coletiva, não foi uma coisa desse tipo. Era uma coisa que vinha acontecendo e sendo levada. Houve uma diminuição dessa inadimplência, mas não houve uma mobilização como hoje. Hoje, na primeira reunião nossa com o diretor financeiro,
como é que está o endividamento, os impostos estão em dia? Estão. E onde é que nós vamos buscar dinheiro para pagar a próxima? Quer dizer, folha e imposto, hoje no Corinthians, ocupam o mesmo lugar como prioridade de pagamento. E isso passou de ser um assunto secundário que era resolvido no vai da bola e passou a ser uma prioridade dentro da... Agora, que isso atrapalha a vida do clube em contratação, em imagem perante as corporações, principalmente o Corinthians, que busca ter parceiros de primeira linha, empresas de capital aberto, controladas por CVM, etc. Elas, na verdade, nem podem ter relacionamento com pessoas com esse grau de inadimplência. Paulo, tem uma pedra no sapato do Corinthians, que é essa relação com o Odebrecht e o estádio. Um estádio que não sabe até que ponto foi completamente o projeto foi atendido pela empresa, quanto que faltaria para terminar, e o estádio, ao mesmo tempo que ele é uma dívida para o Corinthians, ele é uma forma de arrecadar. Quer dizer, quanto mais ele arrecada, mais dinheiro entra no caixa para pagar essa dívida. Como é que está essa relação entre Corinthians, Odebrecht? Qual é o caminho para se chegar a um ponto em que o Corinthians vai ter que entrar na justiça contra a empresa, eles vão tentar negociar, estão conversando? Como é que se resolve essa questão de obra e de tentar entender qual é o montante do que está faltando? Vamos lá. Quando você pediu quais são as prioridades, nós falamos do marketing. Essa é a maior prioridade que existe dentro do clube. Outra vez, o clube está inadimplente. Isso é uma situação abominável para nós. Nós precisamos regularizar essa situação e é uma operação complexa, porque você focou o Corinthians-Odebrecht. Então, Corinthians-Odebrecht tem duas vertentes. Uma é do construtor com o dono do estádio. Muito bem. Essa a gente conversa. Não entregaram o estádio que a gente combinou, mas entregaram o melhor estádio do Brasil. Esse é o ponto inicial do que vai ser essa negociação. A outra a Odebrecht é garantidora do pagamento da Arena em caso de inadimplência corintiana. Desculpa, você acha a Arena do Corinthians melhor estádio que o do Palmeiras, que a Arena do Palmeiras? Vamos lá. Tem comparação a localização da Allianz Arena com o do Corinthians? Não tem. É maravilhosa a localização, é privilegiada. E para esses eventos de 40, 50 mil pessoas com artistas internacionais, a Arena do Palmeiras é imbatível. Agora, você há de convir que a esta vantagem corresponde uma desvantagem. Qual é? Você olha a Arena do Palmeiras, parece uma baleia num aquário. Claro, o espaço lá é muito caro, muito escasso, e você tem que ocupá-lo como foi ocupado. Então, a saída do estacionamento do Palmeiras é uma tragédia e ele é, assim, apertadinho, vamos chamar assim. Num lugar super povoado. E cria um constrangimento no entorno cada vez que tem um evento, um jogo. O nosso não. Tanto que você vê o que é espaçosa a nossa... Então, por exemplo, a Allianz não tem a monumentalidade que tem o estádio do Corinthians. É uma coisa que, quando você chega, você faz do Palmeiras você passa nem viu que tinha um estádio do lado. Mas, ao mesmo tempo, o Palmeiras não tem uma conta de 1 bilhão para pagar como o Corinthians. E nem um estádio, é verdade. Mas daqui a 30 anos vai ser do Palmeiras. E nem eu vou ter a conta em 12. Então, será que... deixa por nós. O importante é o seguinte, nós estamos falando do mérito das duas arenas. Não estou nem entrando no modelo de negociação. Eu detestaria que alguém me dissesse que locais da minha arena eu posso vender ou não vender, ou me dissesse, olha, semana que vem você vai jogar no Pacaembu porque tem um rebolado aqui que vai cantar e nós precisamos da arena. Mas isso são escolhas. Realmente, respeito a escolha feita pelo Palmeiras, continuo achando que a do Corinthians é mais típica de um país como a República Popular. E voltando a essa relação, eu pediria até para você acrescentar a expectativa, em quanto tempo a expectativa de vocês para resolver essa questão de
Ô, meu caro, eu trabalho, a minha vida é negociar compra e venda de empresa, o tal do M&A, do mercado financeiro. Quem entra numa negociação com prazo para terminar, já perdeu. Isso não existe. Quer dizer, o que eu posso garantir é o seguinte, prioridade total. Eu já fiz várias reuniões em torno desse tópico. E ela é particularmente complicada porque tem muitos interlocutores. Quer dizer, vocês fixaram no Corinthians e Odebrecht, mas nós temos a Caixa, nós temos o BNDES, a Prefeitura, o Estado. Quer dizer, isso é um conjunto que, com muito respeito, muita tranquilidade, nós vamos trabalhar. Aí mas... é 1 a 1 ou dá para reunir e conversar com todos? A negociação é um minueto. Quer dizer, o primeiro embate tem que ser 2 a 2. Eu tenho que sentir cada lado o que são os sims e os nãos. E aí você vai compondo o mosaico. O que eu sinto é o seguinte, tem um clima favorável. Nenhuma dessas partes quer outra coisa que não seja a solução do problema. Então, se você me perguntasse, você acha que vai resolver esse problema? Eu acho que neste ano a gente deve ter uma solução satisfatória para todas as partes. E o Corinthians vai cumprir à risca. O candidato Romeu Tuma Júnior disse aqui, nessa cadeira, que a solução seria ninguém pagar nada e pronto. Isso... Não, ele está falando de que a Caixa tem uma dívida com a Prefeitura. Exato. Que emitiu os CIDs, que o Corinthians tem. Quer dizer, seria assim, como se fosse repassar os CIDs... você me deve, mas eu devo para ele, ele deve para você. Então, olha, vamos fazer uma composição, ninguém mais paga nada, ficaria... Talvez por isso ele ficou em último lugar na eleição. Luiz Paulo, muito louco, mano. O estádio do Corinthians foi arquitetado numa conjuntura muito diferente de país. A economia sinalizava para cima, né? Todas as projeções indicavam isso e o Corinthians, até o presidente André Sanches disse que seria, em 4 anos, o clube mais rico do mundo e essa profecia não se concretizou. Naquele momento, o Corinthians não superestimou o momento da economia e talvez por isso o modelo de negócio para o estádio tenha se mostrado equivocado? Não, o modelo de negócio não foi equivocado. O que aconteceu? Como com todas as corporações que tinham projeções de receita a partir do final do governo Lula, essas projeções não se concretizaram. Então, o que eu acho importante você lembrar também é o seguinte: não destruíram o Brasil para sempre. Nós já estamos voltando. Você, daqui a 2 anos, você vai estar em condições de cumprir aquelas projeções. Então, o que precisa? Precisa administrar essa transição, como está acontecendo em todas as empresas, principalmente nas que não quebraram. Então, foi um problema? Foi. Isso gera o quê? Gera uma necessidade de recomposição dessa dívida, uma conta de juros adicional e uma compreensão das partes envolvidas. Então, uma negociação como a que o Corinthians está fazendo, você pegar os grandes bancos, a área mais ocupada que tem dentro dos bancos, principalmente até o final do ano passado, era exatamente a da renegociação de dívidas. Então, que obviamente aquelas projeções não se concretizaram, não concretizaram. Mas se você fizer um corte disso aqui e pegar as projeções daí para frente, e nós temos uma projeção de 20 anos, você tem condição de recuperar aquele modelo. Então você me pergunta, esse estádio, naquilo que o Corinthians assumiu, é viável? Se paga? Você vai ver que sim. Eu vou fazer um intervalo, a gente continua conversando com o Luiz Paulo Rosenberg, diretor de marketing, é esse o seu cargo? Esse. Não é vice-presidente? Não, vice-presidente foram eleitos. É o advogado Usni e a nossa vice-presidente. Muito bem. Pode continuar mandando perguntas que eu estou ligado aqui e na medida do andamento aqui a gente vai fazendo pro nosso convidado. Já voltamos.